Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da comunidade Data Science. Eu sou Bruno Piato, sou biólogo e sou aluno da comunidade. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como você pode configurar o seu computador, o seu ambiente de trabalho aí para que você possa começar a realizar seus estudos, realizar seus trabalhos com ciência de dados e análise de dados. Beleza? Eu vejo muita dúvida na internet sobre quais ferramentas instalar, qual é o passo a passo de como instalar cada uma dessas ferramentas. Será que se eu instalar essas ferramentas em ordens diferentes, será que uma vai influenciar na outra, vai acabar tendo conflitos? Então eu quis fazer aqui um passo a passo, um tutorialzinho para você deixar o seu computador pronto, pleno, redondinho para a gente começar a utilizar nos seus estudos como cientista de dados. Beleza? Mas antes disso, quero te pedir que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, curte, compartilha esse vídeo, assim a gente pode sempre trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Beleza? Bom, bora pro vídeo. Bom, beleza. Então, pensando em você que não sabe muito bem aí por onde começar, como que instala cada uma das ferramentas que a gente viu, como que a gente pode começar a trabalhar na ciência de dados, eu quis fazer esse tutorialzinho para que a gente possa trabalhar junto aqui. Bom, primeiro, a gente vai precisar de algumas coisas. Instalar o Git, instalar uma IDE, e nesse caso vai ser o VS Code, que foi aquela ideia que eu te mostrei lá na semana passada e te dei 6 motivos para você cogitar começar a usá-la aí nos seus trabalhos. Se você não assistiu esse vídeo ainda, cara, recomendo fortemente que você volte lá e assista, porque esse vídeo ficou muito legal. Depois disso, a gente precisa instalar o PyEnv, instalar, portanto, o interpretador de Python e os ambientes virtuais e deixar tudo isso redondinho para a gente poder começar a instalar as nossas primeiras bibliotecas do Python, beleza? Então, a gente vai usar hoje o Python para os nossos projetos de ciência de dados e de análise de dados, beleza? A gente podia utilizar outras linguagens, R, Julia, mas hoje a gente vai pelo Python, beleza? Bom, eu estou aqui no Linux, tá? Estou aqui no Ubuntu e, portanto, a maior parte das coisas que eu vou fazer vai ser aqui pelo terminal, beleza? Vou até aumentar aqui um pouquinho a letra para que fique mais fácil da gente visualizar. Mas se você não estiver usando o Linux, não tem problema, porque eu vou mostrar aqui também como que você pode fazer para instalar essas mesmas ferramentas em outros sistemas operacionais, como no macOS ou no Windows, beleza? Bom, bora começar. Primeiro, Git. Preciso do Git porque eu vou usar o Git para clonar vários repositórios do GitHub mais para frente. Então é legal que a gente já tenha o Git instalado de cara, tá? Para isso, aqui no Linux, olha como é tranquilo. Eu vou usar o comando sudo, pedindo permissão para o meu computador, apt install, então eu vou usar lá o repositório de aplicativos, pedindo para ele instalar o Git. Beleza? Eu dou um enter aqui, ele pede a minha senha, vou dar a minha senha aqui, tá? Quase que eu falo minha senha, não tem problema. E aqui ele instala já o Git para mim, beleza? Então eu tenho aqui 0 pacotes atualizados, 0 pacotes instalados, 0 removidos, porque eu já tinha o Git instalado na minha máquina, tá? Se você não tem o Git instalado aí ainda, não tem problema, é só abrir aqui um browser, um navegadorzinho, vai lá no Google, Git Download, e você vai entrar aqui no site do Git, e você, em Downloads, vai ter os diferentes sistemas operacionais que você pode utilizar aqui, o Linux, o macOS ou o Windows, tá? Se você é usuário do Windows, só clicar em Windows, ele vai abrir para mim aqui as opções, tá? Então você vem aqui na 64-bit, provavelmente, download, faz a instalação, tranquilo, Git pronto para ser utilizado aí no seu PowerShell. Beleza? Bom, maravilha. Depois disso, vou voltar aqui para o meu Git, vou dar um clear. E agora a gente precisa, para que a gente possa começar a utilizar o Git, a gente precisa configurar quem é o usuário e qual é o e-mail desse usuário. Beleza? Então, senão, se a gente não fizer isso agora, ele vai pedir para a gente mais para frente. Então, eu vou usar o git config -- global, porque eu quero acessar as configurações globais do Git. E eu vou dizer para ele, olha, o username, o nome do usuário que eu vou utilizar é Bruno Piato, que sou eu. E vou dar um enter. Além disso, eu quero determinar aqui, eu quero escolher um e-mail. Então, o e-mail é o meu e-mail pessoal, piatobio@gmail.com. E aí, beleza. Configurei o Git, agora ele já sabe quem que é o usuário e qual é o e-mail desse usuário, para que ele possa fazer o acompanhamento das versões que a gente for utilizar mais para frente também. Se eu quiser conferir se deu tudo certo, eu posso voltar aqui, remover esse resto aqui, git config -- global -- list, ele vai mostrar a lista de configurações globais que eu tenho, tá tudo certo. Beleza? Bom, Git configurado. Bora para o nosso próximo passo. Nosso próximo passo vai ser o VS Code. Bom, beleza, vamos instalar o VS Code. Aqui no Linux é muito suave de instalar o VS Code. Mais uma vez, eu peço a permissão com sudo. Agora eu vou usar o repositório de aplicativos Snap, install code na versão Classic e dou um Enter. Tá?
E aí ele vai lá no Snap, vai requisitar esse aplicativo e vai fazer o download e vai fazer a instalação para mim. Instalado. Muito suave, muito rapidinho. Se você for fazer isso aí no Windows ou no Mac, não tem problema. Basta você abrir o seu navegador, vai lá no Google mais uma vez, VS Code Download, ele vai abrir essa página para você. Aqui ele já reconheceu que eu estou usando o Linux, então ele já me dá aqui as opções de Deb e o RPM. Se não, só venho aqui em Download e tem os principais sistemas operacionais aqui em que eu posso fazer o download. Então posso clicar aqui no Windows, ele vai fazer o download para mim, posso selecionar qual é o tipo de, com quantos bits, né? Eu quero fazer o download aqui do meu instalador, Mac e assim por diante. Beleza? Bom, maravilha. Instalamos então o VS Code. E aí eu já começo a te mostrar. Você tá vendo por que é muito mais cegado usar o Linux na maior parte dos casos? Olha, uma linha de comando com 5 palavras eu fiz a instalação do VS Code sem precisar abrir navegador nem nada. Mas tá bom, a gente chega nisso num outro momento. Agora eu quero abrir o VS Code, então, para a gente ver o que aconteceu. Aqui eu só venho e uso o comando Code. Ele já vai abrir o VS Code para mim. Aí no Windows ou no Mac, você vai precisar ir lá na área de trabalho, clicar 2 vezes no ícone ou no menu de inicialização. E você vai abrir o VS Code aí no seu computador. Beleza? Bom, vou ampliar ele aqui. E assim que eu abro o VS Code, ele já me mostra aqui, olha, instalar o pacote de idiomas para alterar o idioma de exibição para português. Então ele está aqui todo em inglês e ele está me perguntando se eu quero instalar o pacote português. Eu quero instalar a extensão para que a minha interface fique agora toda em português, arquivo, editar e assim por diante. Beleza. Eu vou fechar essa página de bem-vindos. E a primeira coisa que eu quero fazer eu quero sincronizar o meu VS Code aqui local no meu computador com a minha conta da Microsoft que eu criei. Porque assim, todas as alterações, configurações, instalações de extensões que eu fizer aqui no meu VS Code, elas já vão ser imediatamente vinculadas com a minha conta e assim eu mantenho rastreado todas as alterações que eu faço. Para isso, eu venho aqui no ícone de contas, ele está com esse umzinho aqui, porque eu já tinha feito o login antes para testar o vídeo. Então, por isso que ele aparece esse umzinho aqui. Para você aí na primeira vez não vai aparecer. Eu venho entrar nas configurações de sincronização e ele vai abrir para mim aqui a página da Microsoft. Eu já deixei aqui logado no meu usuário que eu fiz aqui para os vídeos. Vou clicar nele. E aí, automaticamente, ele já faz o login para mim. Eu já tinha colocado a senha. E ele já diz aqui, ó, você está logado. Então agora você pode fechar essa página e tocar o barco. Então vamos fechar e vamos continuar a nossa instalação. Vou voltar lá para o VS Code. E agora o que eu quero fazer eu quero começar a mexer um pouquinho no VS Code para deixar ele bonitinho do jeito que eu gosto. Primeira coisa, vou para as extensões aqui novamente. Eu já tenho a extensão de português instalada. Mas eu quero começar deixando ele esteticamente do jeito que eu gosto. Para isso, eu vou procurar temas, por exemplo. Um tema que eu gosto muito é o True Dark GitHub Theme. Tá? Esse tema, ele é super escuro. Eu sei que tem gente que não gosta muito de temas tão escuros assim, mas eu adoro. Então, eu vou clicar aqui em instalar. Ele já vai perguntar, ó, quer trocar aqui do tema que você está usando para o tema que você acabou de instalar? Eu vou clicar. Acabei de aplicar esse tema, portanto. Eu vou colocar o tema de ícones, que eu mostrei no vídeo da semana passada também. Se você não assistiu, mais uma vez, volta lá e assiste, porque ficou bem legal. Então vou clicar aqui também, para que os ícones no meu explorador aqui fiquem como os que aparecem aqui. Tá? Ele já instalou, já está me perguntando, ó, quer trocar do padrão para o Material Icon Theme? Eu quero. Beleza. Então, esteticamente, para mim, tá ok. É isso que eu quero. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, já que a gente vai usar o Python e, portanto, o Jupyter Notebook para a gente fazer os nossos projetos de ciência de dados e análise de dados, eu tenho que instalar essas extensões aqui no meu VS Code. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com o Python. Tá aqui. E ele já clicou aqui em instalar. Ele demora um pouquinho mais para instalar, porque é uma extensão um pouco maior, mais pesada. Tá? Mas rapidinho já está instalado. Além disso, eu quero o Jupyter Notebook. Eu nem preciso escrever o notebook inteiro, que ele já sabe que tem o Jupyter. Vou clicar aqui e instalar. Ele vai instalar essa extensão e o pacote de extensões completos. Pronto, tudo instalado. Eu posso vir aqui deletar isso aqui para eu ver quais são as extensões que já estão instaladas, ou eu posso vir aqui nesse botãozinho que faz o limpar o resultado de pesquisa. Então, vou limpar o resultado de pesquisa e eu vejo que eu tenho 10 extensões instaladas, tá? Com todas elas aqui. Beleza, para mim já está tranquilo para a gente começar a trabalhar. Então, antes da gente continuar aqui com o nosso VS Code, a gente precisa instalar mais uma ferramenta, que é o PyEnv, tá? Se você não é muito afeito aí ao PyEnv, você não gosta muito da linha de comando, prefere usar a interface gráfica ou está no Windows, você pode ir lá mais uma vez no Google, Anaconda Distribution ou Anaconda Python, e você vai abrir esse site aqui, tá? Então, você vai ter aqui um
essas boas-vindas aqui, e você já tem o ícone de download aqui. Mais uma vez, o site do Anaconda já leu que eu estou usando o Linux, então ele já escolhe para mim o Linux, mas eu tenho os outros sistemas operacionais aqui se você quiser, tá? É só clicar no sistema operacional que você deseja, fazer o download, fazer a instalação e continuar usando por aqui. O Anaconda te permite criar os ambientes virtuais a partir dele de forma gráfica, então talvez fique um pouco mais fácil se você não quiser usar a linha de comando. Eu particularmente gosto da linha de comando, então eu vou pelo PyEnv. Tá? Eu abri aqui 3 abas do PyEnv, mas todos eles são lá do repositório do GitHub do PyEnv, tá? Onde ele me mostra como eu faço a instalação correta do PyEnv. Tá? Então, primeiro, a gente tem que ajustar o ambiente para o PyEnv, ou seja, instalar as dependências dele. A gente pode fazer isso no Mac, a gente pode fazer isso em vários outros sistemas operacionais, mas como eu estou usando o Ubuntu, eu vou fazer isso com esse comando aqui. Eu posso selecionar tudo e copiar, ou vir nesse botãozinho de copiar e copiar aqui. Vou voltar aqui para o meu terminal e vou copiar esse comando e vou dar um Enter. E aí ele vai instalar várias e várias dependências do PyEnv, várias ferramentas que o PyEnv necessita para que ele possa fazer a instalação correta dele. Tá? Enquanto ele faz isso, eu vou voltar lá no site do PyEnv, porque depois que a gente instala as dependências, eu vou precisar efetivamente instalar o PyEnv, tá? Eu deixei ele separadinho aqui, tá? PyEnv Installer, como que ele faz. E olha só, ele tem os pré-requisitos, dos pré-requisitos do PyEnv, um deles é o Git. Justamente porque, para fazer a instalação do PyEnv, ele usa o Git para fazer a clonagem dos repositórios aqui do GitHub, tá? Tá bom, acabou de instalar, eu já tinha essas livrarias, né, essas bibliotecas instaladas anteriormente, por isso que ele está dizendo aqui que nada foi atualizado, nada foi instalado. Então eu vou limpar aqui, e agora eu vou pegar e instalar o PyEnv propriamente dito, tá? Aqui para o terminal, ele sugere que eu faça isso usando o curl, que é uma ferramenta de download. Então eu vou copiar isso daqui, beleza? Copiou, beleza? E vou lá para o meu terminal, Ctrl Shift V, beleza? E dou um Enter aqui. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais, porque o PyEnv ele é um pouco mais pesado, ele tem uma estrutura um pouco maior para ser acessada, eu tenho que acessar lá no GitHub, então ele demora um pouquinho para fazer esse download. Enquanto isso, eu vou te mostrar o nosso próximo passo, tá? Ó, e ele já mostra aqui, ó, clone into, daí ele me dá o local, né, onde o PyEnv está sendo instalado. E olha só que legal, ele está clonando, então ele está usando o Git para isso, tá? Por isso que a gente precisava do Git, logo de início, né? Bom, então o próximo passo, depois de fazer a instalação aqui, se você se lembra lá dos primeiros vídeos de PyEnv, de ambientes virtuais, assim que a gente acaba de instalar o PyEnv, a gente precisa adicionar alguns comandos ao arquivo bash, né, que é o arquivo que comanda o terminal, para que o PyEnv possa funcionar da forma adequada, tá? Esse é o nosso próximo passo. Tá aqui, ó, o que eu tenho que adicionar. É claro que se você se lembra, quando o PyEnv acaba de ser instalado, ele mesmo diz, olha, você precisa adicionar essas coisas aqui ao arquivo bash.rc. Então, mesmo que a gente não tivesse acesso ao GitHub aqui, ele mesmo já nos indica quais são os próximos passos que a gente deve fazer. Enquanto ele termina aqui, eu vou fechar o meu browser, beleza? Vamos esperar um segundinho, ele terminou, beleza. E ele está dizendo aqui, olha, parece que o PyEnv ainda não está no seu caminho padrão. Tá? Para isso, copie isso que está aqui embaixo, lá no seu arquivo .bashrc, tá? Então eu vou copiar tudo isso. Aqui, tem algumas coisas aqui que ele está dizendo que estão comentadas, então elas não vão ser lidas, tá? Ctrl Shift C, para copiar no terminal é Ctrl Shift C. E agora eu vou abrir o meu bashrc com nano.bashrc. Então eu vou usar esse editor de texto nano, que é o editor de texto no terminal. Então esse é o arquivo bashrc, tem uma série de coisas aqui. Tá? Eu vou lá para o final. E aqui no final eu vou adicionar um comentário e vou dizer, olha, esses são os meus comandos do PyEnv. E aí eu vou adicionar isso, Ctrl Shift V. Tá? Então aqui os comandos. Mas eu não quero esse comando, esses comentários, vou remover. Eu não quero esse comentário, vou remover. Eu poderia deixar, é que eu não gosto, porque fica feio. Pronto. E aqui, então, estão os comandos do PyEnv. Eu vou dar um Ctrl X para sair, um S para salvar o que foi modificado, e vou dar um Enter para que salve justamente no bashrc mesmo. Pronto. Tá? Além disso, eu preciso dar um source.bashrc para que eu reinicie o meu bashrc, como se eu estivesse fechando e abrindo de novo o terminal. Pronto. Agora o meu PyEnv está funcionando aqui. Eu posso inclusive dar um PyEnv versions e ver que eu só tenho a versão do sistema.
Legal. Agora que a gente tem o PyEnv, vamos instalar um interpretador do Python, como a gente tinha feito. Então, install. Eu quero 3.11.4. Vou pedir para ele instalar. Enquanto ele faz o download, vou conversando um pouquinho sobre os nossos próximos passos. Então, vou instalar agora o Python, né? O interpretador Python que eu quero. Depois disso, a gente já está mais ou menos pronto para começar a trabalhar. Então, eu vou criar uma pasta onde eu vou desenvolver o meu projeto. Vou criar um ambiente virtual e vincular a essa pasta. Né? Se vocês se lembram lá dos vídeos de PyEnv, eu vou criar aquela variável local, para que toda vez que eu entre na pasta do meu projeto, eu ative o meu ambiente virtual, e aí eu vou instalar as primeiras bibliotecas e deixar ele pronto, bonitinho, para a gente começar a utilizar e começar a trabalhar no nosso projeto. Beleza? Ele deve estar instalando aqui, deve estar terminando de instalar, normalmente ele demora cerca de 2 minutos, pelo que eu estou vendo aqui, ele está no finzinho já. Então vamos aguardar o fim da instalação. E assim que ele termina, eu já posso agora definir a minha variável global. Né? Eu não quero mais que a versão utilizada seja do sistema. Agora eu quero que tudo que eu faça em Python, que não seja relacionado aos processos internos do sistema, utilize o 3.11.4. Para isso, eu vou usar aquele meu gerenciador de contextos global, 3.11.4. Beleza. Então agora a gente já pode criar aqui na nossa pasta, nossa pasta do projeto. Então vou usar um mkdir e eu vou chamar ele de meu projeto. E vou dar um Enter. Beleza. Criei a nossa pasta. Como que a gente pode ver isso? Vamos voltar lá para o VS Code e a gente vê por ele, beleza? Então vou vir aqui no meu explorador de arquivos e vou abrir pasta. Ele abre a minha pasta pessoal. Eu tenho aqui meu projeto, a pasta que eu acabei de criar. Então eu vou clicar nela, eu vou pedir para ele abrir. E assim agora a gente está usando essa pasta como o nosso local de trabalho, tá? Então eu vou fechar essas boas-vindas. E agora eu vou trabalhar com o terminal de dentro do VS Code. Se vocês se lembram, com o Ctrl Crase, eu abro o meu terminal aqui. Eu vou dar um Ctrl mais aqui para que a gente possa aumentar a letra e fique mais fácil de vocês visualizarem aí, tá? Então eu estou aqui dentro da pasta meu projeto, tá? Então eu posso usar lá o PyEnv Versions, por exemplo. Estou usando a versão 3.11.4, que foi a que eu defini como versão global. Mas agora eu quero criar um ambiente virtual para ser utilizado dentro desse projeto. Para isso, PyEnv virtualenv, eu vou usar a versão 3.11.4 e eu vou chamar ele de meu ambiente. Espera ele criar, rapidinho ele já cria, beleza. Então agora, se eu uso mais uma vez um PyEnv Versions, eu tenho lá o meu ambiente pronto para ser utilizado aqui. Então agora eu vou vincular essas duas coisas, a minha pasta meu projeto com o meu ambiente chamado meu ambiente. Então vamos fazer isso usando PyEnv local meu ambiente. Então agora, toda vez que eu tiver dentro da pasta do meu projeto, eu ativo o ambiente virtual chamado meu ambiente. E olha que legal, ele criou um arquivo aqui já. Esse arquivo .pythonversion aqui. Esse arquivo é o arquivo que o PyEnv procura quando ele entra numa pasta. Logo que ele entra numa pasta, ele procura por esse arquivo. Se esse arquivo tiver, ele vai ler o que está nessa pasta e ele vai usar o conteúdo dessa... Ele vai ler o que está nesse arquivo e ele vai usar o conteúdo desse arquivo como variável local, tá? Então olha aqui, a minha variável local, né, o meu ambiente virtual local, é o meu ambiente mesmo. Beleza. Então agora a gente está com o meu ambiente ativo. Se eu usar um PyEnv Versions, está lá o meu ambiente ativo. Beleza? Então agora a gente pode pode começar a trabalhar, instalar as nossas primeiras bibliotecas. Eu poderia, por exemplo, dar um Ctrl N aqui para criar um novo arquivo, que eu vou salvar ele como um arquivo de notebook. Olha aqui. Então eu vou chamar ele, por exemplo, de test.ipynb para que eu possa começar a trabalhar com um notebook. E está aqui o meu notebook. Já que eu tenho as minhas extensões de notebook, de Python, os meus ícones estão mostrando aqui bonitinho que eu estou trabalhando com um notebook. Eu poderia colocar um print aqui, por exemplo, se inscreva no canal, por exemplo. Tá? Assim que eu peço para ele rodar isso, ele vai me dar um pequeno errinho. Tá? Ele vai perguntar primeiro para mim qual ambiente eu quero usar. Eu posso abrir aqui as opções que eu tenho. Por enquanto eu tenho o 3.11 ou o meu ambiente virtual que eu criei aqui chamado meu ambiente, que é o que eu vou utilizar. Cliquei nele e agora ele vai me dar um errinho aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Ele vai me dar esse errinho e ele vai falar, olha, para que eu execute essa célula, eu preciso de um pacote chamado ipykernel, que eu não tenho. Você quer instalar? A gente poderia instalar por aqui, mas isso pode vir a levar a alguns problemas mais para frente. Então eu não vou instalar ele por aqui.
Vou instalar ele pelo terminal, tá? Então eu vou voltar aqui, deixa eu arrumar meu terminal aqui, beleza. Vou instalar ele aqui pelo terminal. Então eu posso fazer um pip install ipykernel e dar um enter aqui, tá? Então estou instalando no meu ambiente virtual tranquilamente o ipykernel, só que ao invés de fazer isso através do VS Code, que vai instalar uma versão um pouco antiga, eu vou fazer isso por dentro do meu ipykernel, por dentro do meu terminal, e instalar o ipykernel de forma independente. Além disso, eu vou atualizar o meu pip, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, aí, beleza. E vou dar um enter, tá? Vou atualizar o pip aqui, beleza, tudo certinho. Agora eu vou rodar de novo a minha célula, conectou ao kernel e tá lá. Se inscreva ao canal, tá? Então, beleza. A gente pode, então, perceba que a gente pode instalar alguns pacotes de dentro do VS Code diretamente, usando o assistente do VS Code, ou a gente pode fazer pelo terminal. Eu fiz aqui pelo terminal porque muitas vezes ele pode dar alguns problemas, principalmente na geração de gráficos, tá? O ipykernel de dentro do VS Code. Por isso que eu prefiro fazer aqui pelo terminal. Mas além disso, agora eu posso instalar, se eu quiser, pip install pandas, eu posso instalar scikit-learn, posso instalar, por exemplo, matplotlib e eu quero seaborn. Pronto. Vou dar um enter aqui, agora ele vai demorar um bom tanto aqui, porque afinal ele tem um monte de coisa para baixar, mas aí eu já posso começar a trabalhar tranquilamente com o meu notebook a partir de agora. Eu posso, por exemplo, enquanto ele está fazendo o download aqui, eu vou adicionar novas linhas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, um import pandas spd. Eu posso colocar um import from eu quero importar import numpy snp, por exemplo. E daí quando eu rodo isso, ele já lê, já importa. Eu já posso usar o pandas, por exemplo, um read CSV aqui para começar a trabalhar, porque afinal agora eu já instalei todos os meus pacotes dentro do ambiente virtual, dentro do meu projeto. Estou prontinho para começar a trabalhar aqui, criar meus gráficos, criar minhas análises, criar meus algoritmos de machine learning e assim por diante. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo. Esse é só um comecinho, esse aqui foi um vídeo pensando nas pessoas que estão iniciando, para as pessoas que estão ingressando na ciência de dados e não sabem muito bem como fazer as primeiras instalações. Lá na comunidade Data Science a gente tem muito mais coisas, muito mais material para você. Então, considere seriamente vir para cá estudar na comunidade Data Science. Mas se você quiser testar um pouco mais, se inscreve aqui no canal, assista mais aos vídeos, curte, compartilha, que pra gente é muito importante. Eu tenho certeza que para você também será. Assim você pode continuar sempre vendo os vídeos, recebendo as notificações. E eu te aguardo no próximo vídeo da semana que vem. Um grande abraço e até lá.